Bom dia! O dia está iniciando. Para muitas pessoas já começou, já faz um bom tempo. Pessoas que nem dormiram. A equipe médica, enfermeiros, todos esses que trabalham nos hospitais. Alguns saindo agora do hospital, possivelmente de uma noite muito difícil, atendendo a todos aqueles que estão chegando nas emergências. Assim, vamos oferecer o nosso encontro a essas pessoas que se dedicam de forma integral para poder proteger, cuidar da saúde e da vida das pessoas nos hospitais. Não é nada fácil. Então, estamos nos encontrando agora, 6 horas da manhã, e acordando, e que as nossas intenções e as nossas ações seja para o bem de todos os seres, que possamos de alguma forma colaborar hoje para ajudar para a redução dessa pandemia, fazendo a nossa parte. Aquelas pessoas que não acreditam, de que forma nós podemos falar com elas, que elas não se sintam ameaçadas, mas que elas se sintam agregadas nesse grande movimento de cuidado com a vida. Então eu vou me sentar, vamos fazer uns minutinhos bem rápidos hoje agora de uma respiração consciente, que eu quero ler um texto hoje para você. O Mauro fez uma transmissão comparando Buda a Jesus Cristo, né? Foi uma apresentação muito bonita que ele leu de um texto de uma pessoa que escreveu do Buda Amitabha. O Buda, nós temos várias representações, várias tradições budistas, e essa tradição, ela fala do Buda Amitabha, é o aspecto do Buda, de Shakyamuni Buda, no sentido de ir ao encontro das necessidades, ao encontro da dor humana. É o aspecto de Kannon Bodhisattva, Kanzeon Bodhisattva, aquela entidade que vê os sons do mundo, os lamentos do mundo e vai ao encontro das necessidades de todos, acolhe e protege. E Buda Amitabha leva para a luz infinita, leva para a terra pura, leva para o paraíso. É um aspecto interessante, né, de Buda, que essa tradição traz o Buda muito semelhante com essa questão. Pensa em Buda. Buda está em você. Buda está presente, né? E Buda presente te leva para a grande paz. E essa grande paz não é fora da nossa existência, não é depois da morte, é aqui e agora. O paraíso aqui e agora. Como é que a gente tem uma mente de contentamento e proteção com essa mente Buda? Por outro lado, a mente Buda é a mente da grande sabedoria, é a lucidez, é a presença em qualidade. Então, quando mencionamos Buda, o ser desperto, aquele que despertou a nossa consciência plena, desperta, livre de apegos e aversões. Como é que a gente desenvolve uma atuação no mundo sem apegos e aversões, mesmo testemunhando tantas loucuras, tantas manifestações de violência? Como é que nós nos manifestamos ao testemunhar a violência? Como nós reagimos ao testemunhar palavras, grupos, essa belicosidade que a gente está testemunhando em relação à Covid-19, uns que são a favor ao isolamento, outros que são contra, a briga entre as instituições. Nós estamos vendo coisas tão feias, enquanto a gente poderia estar juntos com esse coração de solidariedade, nos ajudando nesse momento de crise e não nos dividindo. Como é que nós criamos um coração de compaixão, de acolhimento e desenvolvendo uma inteligência? Como é que a gente atua nesse momento do isolamento social, nesse momento que o Brasil está perdendo tantas pessoas, quantas mortes? Eu cheguei a ouvir de pessoas que se está fazendo política sobre morte, sobre cadáveres. A gente escuta cada situação. Nós temos que ver que nós estamos testemunhando mortes. Mortes agregadas às outras mortes também, além da Covid, mas nunca numa escala como essa, especialmente também aqui em São Paulo e em outros estados. Estamos testemunhando, ninguém pode negar. De que forma a gente cria um olhar, uma atenção, não de reação, mas de uma ação adequada, palavra adequada, atitude adequada, né?
e nos somarmos a todos esses movimentos de solidariedade. Esse é o coração de Amida Buda, a mãe, aquela que acolhe a todos, né? E que desenvolve essa condição de presença, em equilíbrio, em harmonia, em inteligência. Não é uma presença, por exemplo, meus cachorros agora estão latindo. O Liste e a Jasmine, eles estão ouvindo um som, eles estão reagindo. Eles estão sendo estimulados por outros cães que estão passando na frente aqui da minha casa. Nós somos assim também? Latimos, reagimos sem pensar? Como os bichos, como os animais? Nós temos que inspirar e expirar, ter presença para ter uma ação, uma atividade inteligente, criativa e adequada para o maior número de seres humanos, para o bem maior de todas as formas de vida. Esse é o compromisso com a nossa vida. É assim que vale a pena viver, né? Então, vamos nos sentar só um pouquinho. Fiquem retinhos na cadeira de vocês. E eu vou ler um texto hoje para vocês. Como eu falei, o Mauro leu esse texto desse rapaz que falou sobre a Amida Buda. E eu lembrei de um texto que eu escrevi do encontro hipotético, na ideia, né? De dois mestres, Paulo Freire e Buda. Então eu vou ler para vocês esse texto enquanto a gente se alinha na cadeira. Coluna ereta, as mãos sobre os joelhos, fazemos um pequeno movimento da esquerda para a direita, até achar nosso centro. E vamos fazer aquele mudra cósmico, a mão direita embaixo, o dorso dos dedos da mão esquerda tocam as juntas da mão direita e os polegares se tocam bem suavemente. A mão direita embaixo, a esquerda pousa sobre a direita e os polegares se tocam suavemente e nós pousamos no nosso colo. É o mudra cósmico. É o mudra que nos faz lembrar que nós somos a vida do cosmos. O cosmos somos nós e nós somos o cosmos. Não existe separação. Então vamos inspirar. Expirar. Enquanto vocês estão quietinhos, quietinhas aí nessa postura, eu vou ler esse encontro de dois mestres. Eu gostaria de ver se vocês se identificam. Eu escrevi um projeto meu de um livro, né? E desses mestres que se encontram e conversam sobre a vida. Paulo Freire e Shakyamuni Buda. Paulo Freire do século passado, né? Século XX. E Shakyamuni Buda, 600 anos antes de Cristo. O encontro de Paulo Freire com Shakyamuni Buda. Entre duas árvores, na floresta dos educadores, estavam Shakyamuni Buda e Paulo Freire. No tempo, além tempo, em grande intimidade, compartilhando sabedoria. As suas vozes tranquilas eram interrompidas, em alguns momentos, por sorrisos de contentamento. Os discípulos de Buda e de Freire ficaram em plenitude a observar o encontro e, atentos, ouviam silenciosamente. Estavam juntos dois mestres, professores, que por meio de suas experiências pessoais, com grande determinação para compreender o sentido da vida, caminharam para além dos limites de uma mente passiva, telespectadora da vida, para uma mente de sabedoria, desperta e transformadora. Freire, afagando sua barba branca e longa, tecia uma reflexão silenciosa. Levantando os olhos, disse tranquilamente a Buda: Amigo, o que me motivou como educador
Foi a clareza da urgência de uma pedagogia que promovesse o resgate da dignidade humana, propiciando assim a transformação pessoal, social e política, e não uma pedagogia que reproduzisse modelos de pensamento de classes dominantes, promotoras de exclusões e de desigualdades sociais. O processo de alfabetização de adultos para o qual me dediquei não consistia apenas em ensinar a ler ou escrever palavras, mas em promover, por meio de palavras do cotidiano e da realidade desses alunos, reflexões. Os alunos exercitavam a leitura de suas vidas e compreendiam a sua própria história. E a partir dessa compreensão, habilidades se desenvolviam para transformá-la. Buda, com um olhar atento e brilhante, sorriu e disse: Freire, a mente iluminada, desperta, é aquela que acessa a realidade de todas as coisas, aquela que vê em profundidade. Somos toda a vida da terra, como uma teia, intersomos com tudo o que existe. Conhecer a si mesmo e compreender essa realidade permite desenvolver uma observação clara de quem somos. Conhecer a si mesmo é observar o funcionamento da mente, identificar apegos e aversões, identificar as ilusões que são tomadas como verdadeiras, que transformam-se em delusões, que levam ao sofrimento e a insatisfações. Assim, essa leitura da realidade que você provoca em seus alunos é o processo natural do despertar da mente. Mas o que move o olhar em profundidade é a compaixão, isto é, a profunda atenção às necessidades de todos os seres vivos. Aquele que sofre e aquele que promove sofrimento, aquele que sofre e aquele que promove o sofrimento são igualmente vítimas, em grande parte, de suas mentes deludidas. Caríssimo amigo, complementa Freire, sim, desenvolvi trabalhos destacando a importância do ato de ler o mundo e desse modo perceber que a educação dominante promove exclusões e injustiças, portanto o sofrimento, fortalecendo a intolerância. Sempre tratei da relação opressor e oprimido, na qual, quando o oprimido consegue sair dessa condição, reproduz o modelo e torna-se opressor. Compreendo, amigo Buda, que ao olhar em profundidade os modelos que promovem sofrimento, vemos que esse sofrimento é de ambos os lados. É necessário atuar para estabelecer conexões entre situações tensas de conflito e transformá-las. A educação deve contribuir para o entendimento do mundo e para preparar a todos para atuar nele. Mas ainda é necessário conectar a educação a realidades cada vez mais amplas, a realidade das necessidades humanas, a diversidade e a riqueza da vida. Buda complementa com especial energia. Olhar em profundidade, olhar de longo alcance, que vê os sons, os lamentos do mundo, de todas as formas de vida.
de todas as formas de vida, Freire. Intersomos com tudo que existe. Somos resultado de infinitas causas e condições. E as nossas escolhas e respostas interferem na teia da vida. Tudo está em transformação. Nada é fixo, nem mesmo modelos e culturas. Tenho dito a todos os meus discípulos que a insatisfação existe e que há causas que as promovem. É necessário conhecer essas causas, Freire, e por meio dos ensinamentos cessar as insatisfações. Como você, Freire, apresento aos meus discípulos meios para esse esclarecimento. Amigo Freire, caminhamos neste caminho e caminhemos um pouco mais agora pela floresta de odores perfumados de cedros, jacarandás e jatobás. Venha tomar um chá comigo. Sim, amigo, vamos. O chão é firme e as folhas o amaciam. Os pássaros sobrevoam os galhos frondosos. Os seus e os meus alunos cobrem toda a planície. As suas escolhas beneficiarão inúmeros seres. Assim, Shakyamuni Buda e Paulo Freire seguiram para dentro da floresta dos educadores, abrigados pelo sol do entardecer. Esse olhar em profundidade, esse olhar sem discriminações, esse olhar sem apegos ou aversões, esse olhar que vê em plenitude a tudo, que identifica necessidades não atendidas, que identifica insatisfações, que tudo isso podemos transformar, modificar, nos libertar com a presença lúcida, clara, de que não há que ter medo, não medo. E que a sabedoria da pertinência, da sabedoria daquilo que é adequado, correto, daquela ação correta, está sempre pousada, referendada de que somos a grande teia da vida, intersomos com tudo que existe, com as nossas diferenças. E de que forma, nessa teia, nós transformamos a sociedade, as relações, para o acolhimento, para a harmonia nas diferenças, para o bem de todos os seres. Que possamos, com o nosso coração, acolher a todos que estão sofrendo nesse exato momento, que as diferenças não promovam dor e injustiças, que o sofrimento nos sensibilize para a mudança, para que a Covid-19 termine, que possamos conviver em sociedade sob novas relações. Devamos desenvolver esse coração aberto, que a sabedoria virá espontaneamente. Pratique a respiração consciente. Estejam presentes, sem medo. A mente aberta surge. E a nossa prática cotidiana beneficiará inúmeros seres. Inspire e expire em contentamento. E assim nosso encontro de hoje, com esse encontro de Shakyamuni Buda e Paulo Freire, o seu encontro com seu mestre, com a sua mestra, com a sua mente de sabedoria. Que os méritos de nossa prática
se estendam a todos os seres e que possamos todos nos tornar o caminho iluminado. Até o próximo encontro.